Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder, por meio deste veículo, nos reunirmos, poder entrar no seu lar, poder levar esse momento que é tão agradável e tão bom e que nos une em espírito para a glória de Deus. O momento da igreja, o momento que nós nos reunimos, hoje em reunião de oração, nós podemos falar com Deus coletivamente, juntos. Eu gostaria de convidar você a convocar os seus familiares a sentar e poderem, com suas Bíblias, participar desta reunião de oração nesse instante. Vamos iniciar orando ao Senhor. Vamos iniciar rogando ao Senhor que nos abençoe, que ouça as nossas orações, que atenda as nossas petições e súplicas para a glória dele e o nosso próprio bem. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos falar com o Senhor. Pai eterno, soberano Deus, mais um momento nós nos reunimos, Senhor, como de costume, às terças-feiras à noite, para juntos orarmos, irmos até o Teu trono de graça, por meio da oração. Pai, dá-nos graça em ouvir e atender as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições. Ó Senhor, nós te rogamos que o Senhor atenda segundo a Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado, Senhor, pelo alívio dos nossos corações, porque o Teu Espírito, Ele propicia em cada um de nós essa condição, e ainda que em meio de grandes turbulências e lutas, Tu nos dá o conforto que precisamos. Obrigado, Senhor. Mas nesta noite te rogamos que o Senhor possa ouvir as nossas orações, atender as nossas súplicas, socorrer a cada um de nós para a Tua honra e para o benefício nosso, em nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 4, e vamos fazer esta leitura do versículo 1 ao versículo 8. E assim diz a revelação de Deus aos homens: Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Mais a alegria me puseste no coração do que alegrias deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Abra o seu novo cântico, no número 132, e louve ao Senhor conosco. Revelaste teu amor, tu que
glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós louvamos ao Senhor, porque por sua graça bendita, temos em nossas mãos a palavra dele revelada para conhecermos a sua vontade. E temos, por iluminação de Deus e o conhecimento teológico revelado do Senhor nas Escrituras, os cânticos, os hinos, os salmos e hinos cantados, né? O louvor, o novo cântico que tem a cada dia tem sido novo em nosso coração, renova as nossas forças e nós louvamos ao Senhor. A segunda estrofe desse hino que cantamos diz: eis o mundo tentador ao querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Nós precisamos continuar orando para que este fogo abrasador permaneça em nosso coração. Nós percebemos que em muitos momentos, muitas lutas, muitas dificuldades que estamos atravessando, nós podemos fracassar na fé. E o motivo das nossas orações, principalmente, é rogar ao Senhor por este fogo abrasador em nosso coração. A outra nossa oração é a terceira estrofe, diz: quantos que corriam bem, de longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor mantenha esse fervor, para que nós venhamos cuidar. Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. E a forma de cuidar, irmãos, é olhando para dentro de nós, em tudo aquilo que estamos fazendo e pensando, da perspectiva das Escrituras. É olhar e aferir, como que em um esquadro, para verificação das possíveis deformações ou possíveis atos inadequados diante do Senhor. Então nós devemos olhar quantos que corriam bem e que hoje fracassaram na fé e porque abandonaram a oração, abandonaram a leitura da palavra. Nós precisamos orar para que o Senhor nos mantenha firmes, né, e andar segundo a sua vontade, em leitura da palavra, em meditação, em examinar as Escrituras e também em verificar as nossas vidas. A terceira estrofe é uma súplica maravilhosa. Vem agora consumir tudo quanto ao Salvador quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Então nós devemos orar para que a cada dia dentro de nós estejamos cheios de Deus e de alegria. Amada igreja do Senhor, orar significa falar com Deus. E eu quero perguntar pessoalmente a você que me ouve nesta noite, se você tem falado com Deus. Orar é falar com Deus. Orar não é repetir palavras. Orar é falar com Deus. É se colocar à disposição do Senhor. É poder entrar no âmbito celestial por meio da oração. Então, orar significa falar com Deus. Eu queria convidá-lo nesse instante a acompanhar essa breve reflexão e análise do texto. Nós estaremos em três pensamentos, né? três ideias. Quantos momentos nós devemos orar? É um dos pontos que eu quero deixar para você, o que a Bíblia diz com relação a isso. O outro ponto é, por que orar é importante? Quero mostrar para você o que a Bíblia diz sobre a importância da oração. Como devemos orar? Eu também quero mostrar para você que o Senhor nos orientou de como devemos orar. E para isso eu quero iniciar, pedir para que você possa abrir sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17. Quantos momentos devemos nós orar? O apóstolo Paulo diz que devemos orar sem cessar. E eu fiquei muito feliz e tenho
observar os ensinamentos do apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses e observei que as orientações do apóstolo Paulo são pertinentes por tudo aquilo que ele descreve acima, tudo aquilo que ele anuncia. Você vai ver que no versículo 12 o apóstolo Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo diz no versículo 14 ainda: exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, aqueles que não se submetem, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. O versículo 15, o apóstolo Paulo também nos dá orientações importantes. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. Versículo 17, ele diz: orai sem cessar. A grande escala de oportunidades que são mencionadas nos textos acima nos faz concluir no nosso pensamento que o apóstolo Paulo nos anuncia a proposta de uma oração sem cessar, para que tenhamos êxito, para que as tentações comuns e naturais próprias nossas, elas possam serem inibidas pelo poder da oração. Eu chego a pensar que a proposta do apóstolo Paulo em orar sem cessar é a conclusão apontando a perspectiva da grande missão que temos de nos conduzir, tendo a máxima consideração, nos conduzimos desta forma, com amor, por causa do trabalho que realizam aqueles que estão à frente de nós, na expectativa de viver em paz uns com os outros. Há uma necessidade de orar sem cessar, há estímulos em nós somos organismos químicos, e quando determinadas produções de elementos químicos eles passam a desenvolver uma grandeza maior, traz maiores excitações, e nós precisamos ter controle sobre esse mecanismo humano e natural, pois o espírito, ele tem domínio sobre a carne. E a forma de mortificar esta carne, que em muitos momentos estará ativa, é oração sem cessar. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele faz esses diversos preceitos, esses anúncios, e sai colocando. Eu tenho para mim, eu acredito, que o apóstolo Paulo observou o comportamento da igreja, dos irmãos, e viu os pontos de excitações que haviam. E ali ele tratou com oração. Orar ao Senhor para inibir as forças naturais e humanas. Então, quantos momentos nós devemos orar diante de um contexto desse? Paulo diz: sem cessar, orando em todo o tempo, orando sempre, com objetivo. É muito comum nós orarmos por aspectos particulares e logo esquecermos, mas nós precisamos orar sempre pela nossa vida espiritual, irmãos. Nós oramos pelas pessoas às vezes, nós oramos pelas necessidades de subsistência, e às vezes chegamos a orar pela saúde, mas nós precisamos orar pela saúde espiritual, para termos paz no nosso coração, né? Para termos alegria no nosso coração. Nós precisamos viver em paz uns com os outros, temos paz dentro de nós.
É muito comum, quando as pessoas não têm paz consigo mesmo, elas despertam contendas com outras pessoas. Então precisamos ter paz conosco. E para isso precisamos orar sem cessar por essa necessidade. Nós costumamos olhar o comportamento das pessoas, mas como nós estamos? Qual tem sido o nosso comportamento? Como as pessoas têm nos enxergado? Precisamos orar para que o nosso comportamento tenha relação direta com Cristo Jesus. Então, quantos momentos devemos orar? Orar, como disse o apóstolo Paulo, sem cessar. O outro texto muito interessante está lá em Efésios capítulo 6. Eu gostaria que vocês também pudessem abrir comigo. Efésios capítulo 6 vai falar de coisas importantes sobre armaduras, né? E 6, versículo 18, e Paulo começa falando: filhos, obedeceis os vossos pais, no capítulo 6. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. E ele vai e se reporta ao 5º mandamento: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis. Então Paulo começa trazendo ao lar cristão orientações. No versículo 18, o apóstolo vai dizer que tudo isso será necessário e importante, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você vai ver que o capítulo 6 está repleto de orientações para o lar cristão e filhos e pais. Orientações, lar cristão, servos e senhores. Vocês podem ler em casa. Aproveitem para ler esses textos. Pegue uma caneta e anote esses textos. E você vai ver que do versículo 10 em diante da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre a armadura, sobre o revestimento que Deus nos dá, pelo poder que lhe é concedido. Aí ele diz: revestido de toda a armadura de Deus, versículo 11. Atentai ao versículo 10. Versículo 10 diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ser fortalecidos no Senhor. E para isso, com toda oração e súplica. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ah, irmãos, como deve ser glorioso você ter a proteção do Senhor, ser revestido de Deus, de poder entrar e sair em vários ambientes diferentes e você não ser modificado pelo ambiente em que você passa a ter convívio comum no trabalho, na faculdade, pelos costumes comuns dos homens, que às vezes são até prazerosos, né? Alguns costumes que os homens possuem nos nossos dias são até prazerosos, né? Nós até podemos entender, só que o nosso coração está tão revestido de Deus que não há prazer em nós para fazermos determinadas coisas. Aí ele diz: revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. E para isso, o apóstolo Paulo diz que precisamos fazer isso com toda oração. Para recebermos ou para adquirirmos tais revestimento de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Então, Paulo, quando coloca o apóstolo Paulo, com todo respeito, o apóstolo Paulo, quando ele coloca todo o tempo no Espírito, nós entendemos que a nossa oração precisa ser no Espírito. Nós podemos usar a terminologia, a linguagem apropriada na oração, mas não está retirando ela do nosso coração. Necessitamos orar em Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança. Então, nós precisamos orar, rogar ao Senhor e também olhar a nossa vida. Olhar as Escrituras. Qual é a vontade de Deus? Então, por que precisamos orar? Por que a oração é importante? Porque essa oração nos dá revestimento. Essa oração nos dá graça de sermos como o Senhor planejou para nós, né? Nós louvamos ao Senhor
devemos orar por isso. Por que orar é importante, meus irmãos? Por quê? Você vai ver que lá em João 14, 11, 13, você vai ver Jesus tratando de aspectos muito importantes para a igreja, para todos nós, né? Todos nós. João 14, de 11 em diante, diz o seguinte: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui você vai ver que devemos orar, porque se nós orarmos, o Senhor ouvirá as nossas orações. Nós precisamos entender que a oração é falar com Deus e que o Senhor ouve e que o Senhor responde, é promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele falava aos apóstolos: crede em mim, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das obras, dos milagres, dos feitos de uma divindade no meio dos homens. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, uma obra maior que eu possa entender é você, em espírito, como disse Paulo aos Efésios, conseguir entrar nos céus suplicando pela inibição do Covid-19, suplicando pelo benefício das famílias que têm perdido os seus entes queridos, pelos enfermos, a família lutada. Você poder entrar na presença do Senhor em oração é algo extraordinário, e em espírito. Você conseguir andar e conviver num mundo perdido, hostil, mau, perverso, praticando bem as obras dos céus, só um ato de Deus. O Senhor está dizendo que, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras. O Senhor fez muitas obras maravilhosas, e além dos milagres que o Senhor fez, que comprovava a sua deidade, e esse era o objetivo maior, ele praticou o bem. Se orarmos de todo o nosso coração, estaremos pedindo ao Senhor, no nome de Jesus: isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós devemos orar em nome de Jesus e orar, e Jesus promete responder para que a glória seja do Pai. Então nós devemos orar, irmãos, orar pelos enfermos e famílias enlutadas, pelos enfermos idosos da igreja. Devemos orar, irmãos, devemos rogar por nossas necessidades, mas devemos também fazer papel de intercessão, sermos intercessores, sermos representantes em oração, e assim faremos a obra que o Senhor fez. O Senhor orou muito, mas o Senhor orou por aquela comunidade em que ele estava. O Senhor orou por sua igreja, igreja visível, a sua igreja invisível, a igreja que os nomes estão escritos no livro da vida. Por estes o Senhor apresentou, para que o seu sacrifício fosse legítimo e que o seu sacrifício fosse eficiente. A grande verdade também, diante de tudo isso, é que Cristo, o sangue de Cristo, ele era suficiente para justificar todo mundo. Mas nós compreendemos que a oração de Jesus ao Pai é para que o seu sangue fosse eficiente e suficiente, eficiente para a sua igreja. Então nós devemos orar para que o Pai seja glorificado
Orar é importante. Por quê? Porque Deus será glorificado. Orar é importante. Por quê? Porque as pessoas receberão os benefícios como resposta das nossas orações. Vimos que quantos momentos devemos orar? Orar sem cessar. Vimos porque orar é importante, acabamos de falar. E agora queremos ver com você como devemos orar. E aí eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo 5. Diz o Senhor, de 5 a 7. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se você observar, Jesus está falando aqui sobre a necessidade que temos de ser percebidos, de sermos aplaudidos, de sermos reconhecidos. E às vezes nós esquecemos que a nossa oração precisa ser em espírito, ser legítima do mais profundo do nosso coração. A oração deve ser uma súplica diante de Deus, o conversar com Deus em espírito. Então o apóstolo Paulo diz que ele apresenta a figura dos fariseus do passado, Jesus. Ele apresenta o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele apresenta a figura dos fariseus, ainda que legitimamente religiosos, zelosos na lei, mas não buscavam orar em espírito. E a sua maior necessidade era em ser visto. Esse é um temor que nós devemos também ter. Não estarmos preocupados em sermos enxergados, mas estarmos preocupados em conseguir entrar no trono de Cristo por meio da oração, por nossa oração ser oração em espírito. E ele diz, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Sabe que recompensa é? Não agradaram a Deus, foram aplaudidos pelos homens. Pequena recompensa. Não é uma recompensa boa. É bom que quando formos orar, devemos orar falando com Deus do nosso coração. Devemos externar respeito ao Senhor. E vemos que o versículo 6, há uma orientação de Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vê só que maravilha. Como a Bíblia ela é maravilhosa. Como as palavras de Jesus nos trazem orientações que são importantes para a nossa vida, para a nossa desenvoltura, para o nosso crescimento. Nós não poderemos, em hipótese alguma, deixar de ler as Escrituras. Quando orares, entra no teu quarto. Você pode não ter um quarto, mas reserve-se em momento exclusivo de oração. Você pode não ter um quarto, ter uma sala. Você pode não ter uma sala, ter um cantinho na rua, um localzinho que você se... Mas que você reserve a sua mente, o seu coração, a sua vontade exclusiva para Deus. Isso é oração. Isso é oração. Fecha a porta, porque o Pai também, em secreto, Ele estará lá com você. Isso traz um conforto bom, saber que, seguindo esse manual, as orientações que aqui estão, conseguiremos ascender como devemos orar e ascender o trono de Cristo, o trono de Deus, orando em secreto, orando na presença de Deus em espírito. O versículo 7 diz, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então aí repete, nós precisamos falar com o Senhor do coração, do nosso coração. E o versículo 8 diz, não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peças. Eu quero dizer para você que esse texto, aqui esse versículo 8,
ele não exclui, não exime você de pedir em oração, de fazer súplica, de jejum em oração, de pedir ao Senhor, porque mesmo o Senhor sabendo que Ele sabe, a vontade dEle é que você ore, a vontade dEle é que você vá, Ele quer conversar com você, Ele quer que você vá diante dEle e apresente. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Então, esse aqui, que eram os fariseus, quando eles oravam, a necessidade maior deles não era do que eles pediam, mas era de serem percebidos, de serem enxergados, de terem recompensas e aplausos dos homens, como o Senhor diz lá em cima, eles já receberam a sua recompensa. Então, não adianta repetir as palavras, ou falar muito, ou falar da boca para fora, mas precisa, né, devemos orar em espírito e em verdade. Amada Igreja do Senhor, o versículo 9 a 13, ainda diz assim, tem aqui a oração dominical. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não necessariamente teremos que repetir constantemente essa como única oração, mas devemos olhar os elementos que aqui são contidos. A palavra de exaltação ao nome do Senhor. Você pode iniciar, Pai eterno, soberano Deus, glorioso Senhor, bondoso Jesus Cristo, Tu és Deus. São palavras de exaltação que são lançadas ao Senhor e são agradáveis aos ouvidos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos olhar as classificações, as colocações. Primeiro exaltamos o Senhor. Depois, o versículo 11, você vai observar que entraremos em petição. Então você vai, a oração de exaltação ao Senhor, falando dos seus atributos, das suas perfeições, elevando o nome dele no princípio da sua oração. E aí, na segunda etapa, você pode iniciar agora falando do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então há uma ordem que é colocada nesta oração, que é preciso observar. Nós queremos nesta noite orar teremos 3 orações, 3 bons motivos de oração. Pelos enfermos e famílias enlutadas, pelos enfermos e idosos da nossa igreja, isso contempla toda a lista de irmãos que temos em nossa igreja. Precisamos orar pelo término do isolamento social e o nosso retorno à igreja, é a segunda proposta de oração. E a terceira proposta de oração é pelos novos convertidos, que muito tem me preocupado, e os fracos na fé. Nós iremos orar nesse instante. Eu quero iniciar essa oração pelos enfermos e famílias. Em seguida eu quero pedir à irmã Mirtes que possa fazer o segundo momento da oração, e o terceiro momento pelos novos convertidos, né? Pela irmã Débora, que vai orar por si mesma, né? Vai rogar por ela, por Mateus, né? por Caetano, por Vera, por João, né? Quem mais? Valmir. Orar por esses que estão distantes de nós, estão confinados em seus lares, e nós estaremos orando por vocês, porque o Senhor permaneça firme e que cada um possa andar fortemente no revestimento das armaduras dos céus por meio da oração. Vou iniciar nosso momento de oração. Vamos orar pelos enfermos. Por favor, inclinem as suas frontes e nos ajudem em oração nesse instante. Soberano e eterno Deus, bondoso Senhor, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é Deus e o teu poder tem sido imanente e real em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por teu Espírito que habita em nós. Muito obrigado por termos a tua palavra, que é o alimento dos nossos corações.
Muito obrigado, Senhor, pelos feitos salvíficos de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pelo derramado sangue, pela remissão dos nossos pecados. Muito obrigado pela vida, Senhor, e pela vida e a vida eterna. Pai eterno, nós queremos ir diante de Ti em súplica pelo mundo, Senhor, em súplica pelas criaturas, por todos os enfermos e suas famílias. Ó Senhor, os Teus olhos contemplam este momento de extrema dificuldade que aterroriza o mundo, com as mortes, com os sofrimentos. E nós Te rogamos principalmente pela família enlutada, Senhor. As famílias enlutadas, pela dor em seu coração. Ó Pai, uma certa feita, uma mãe falou para mim e disse que ninguém jamais entenderia a dor que ela sentia, como dor que alguma coisa estava encravada em seu peito. E eu pude perceber que a dor parecia ser física. E essa é a dor quando se perde um ente querido, Senhor. Há muitas famílias que nesse momento sofrem esta dor. Te rogamos que o Senhor se apiede das famílias. Te rogamos que o Senhor aplaque o poder deste vírus, ou a sua força. Que seja inibida a força deste vírus. Que seja detido este mal. E que o mundo volte a respirar naturalmente. E que consigam enxergar o Teu poder, que o Senhor é Deus. E que seus olhos possam contemplar a Tua graça. E que Te sirvam para a Tua honra e Tua glória e o benefício de cada um. Ó Senhor, nós queremos Te rogar, Senhor, pelos enfermos, os idosos da nossa igreja, aqueles que já são enfermos de enfermidades não do Covid-19, mas outras que acompanham a sua idade, as suas fragilidades, as suas limitações de saúde. Ó Pai, nós queremos Te rogar por todos eles. Queremos Te rogar, Senhor, por estes membros da nossa igreja, que possuem as suas idades fragilizadas, próximas das enfermidades que são letais. Tem misericórdia, Senhor, perdoando o pecado de cada um deles e abençoando com saúde, e que haja fôlego, que haja energia, e que eles consigam, por meio da Tua graça, glorificar o Teu nome. Sejas conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa o mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmã Mirtes, o hino número 127, a primeira estrofe. Convidar a irmã Mirtes para que possa apresentar diante de Deus a oração pelo término do isolamento social e o nosso retorno à casa do Senhor. Santíssimo Deus e Pai que estás nos céus, glorificado, exaltado, seja o Teu bendito nome. Amém, Senhor. Por tudo que Tu és, por toda a segurança que nós temos recebido de Ti, Senhor, que temos aprendido caminhando com o Senhor, que não importam as circunstâncias, nós
sentimos paz no coração. Amém, Temos Senhor. paz no coração, porque essa paz que excede todo entendimento é a paz de alma, de certeza de salvação eterna, de convicção de que se algo aos nossos olhos ruim acontecer conosco, nós estamos com o Senhor. Amém, Senhor. Por isso nós te damos graças pelo teu plano eterno de salvação, em enviar o teu único Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, que venceu o poder da morte, Amém, Senhor. da morte eterna, e nos assegurou estarmos um dia com o Senhor nos céus, todos nós, Amém, onde Senhor. lá não teremos mais problemas, mais tristezas, mais dor, nenhuma lágrima, nenhuma saudade, nenhum sofrimento. Glorificado, Senhor, seja o teu nome. Exaltado, Senhor, seja o teu nome. Ó Deus misericordioso, queremos te suplicar, ó Deus, que o Senhor, assim como ouvimos hoje a notícia dos 12 últimos casos de Covid-19 em Wuhan, Senhor, que possamos, pelos olhos da fé, pelos olhos da dependência total do Senhor, pela tua misericórdia que é infinita, ouvirmos essa notícia, ó Deus, dos últimos casos diagnosticados no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo, Pai Santo. Que possamos, Senhor Deus, desfrutar desta bênção, de ouvir em breve, ó Pai, que esse isolamento social ele está findado e que nós poderemos seguir as nossas vidas desta feita de uma forma bem diferente, procurando remir o tempo, porque o tempo pertence ao Senhor e nós não conhecemos o tempo que cada um de nós temos, por isso precisamos fazer a tua obra, Senhor Deus. Temos falado estes dias de quando tudo isso passar, como queremos, ó Pai, aproveitar melhor o nosso tempo, sermos mais mordomos do nosso tempo, Senhor Deus, e te servirmos melhor, Pai amado. Amém, Senhor. Te agradecendo pelos livramentos, te agradecendo, ó Deus, a tua vontade, o teu decreto na vida de cada um de nós, ó Pai. Quando a tua palavra diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer, quando a tua palavra diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, e o Senhor, no teu decreto eterno, tem permitido, ó Deus, vida para cada um de nós, para que nós possamos refletir, para que possamos pensar mais, mas pensar mais nas coisas lá de cima, nas coisas do alto, e fazer o melhor para ti. E dentro de todos esses pensamentos, ó Deus, vem na nossa mente a visão de ternura, de amor que nós temos pela tua casa, pela nossa igreja, pela saudade que nós sentimos, pela saudade dos cultos no templo, Pai Santo, pelos momentos aprazíveis que já passamos ali, reunidos, em reunião de doutrina, em reunião de oração, em escola bíblica dominical, em culto solene à noite. Tantos momentos, ó Pai, tantos momentos que o Senhor nos permitiu louvarmos o teu nome, aprendermos da tua palavra, e queremos te suplicar, Pai Santo, que nós tenhamos essa bênção, né? Que possamos nesta noite, reunidos com o mesmo propósito, estarmos pedindo ao Senhor que tudo isso passe com a tua bênção, Amém. com a tua permissão, que tudo isso passe. Amém. E que possamos estar, ó Deus, reunidos na tua casa, aproveitando cada momento, ó Pai, aqueles que tinham oportunidade, mas que o mundo, as atividades,
o cansaço, acabava vencendo essas pessoas e perdiam esse privilégio de estar na tua casa, na tua presença, que esses dias de isolamento, que esses dias de distanciamento da tua casa, possamos todos estar com os nossos corações ardendo, com vontade, fervorosos, com vontade de estarmos fazendo a tua obra e te agradecendo acima de tudo, ó Pai, no teu santo tempo. Concede-nos, ó Deus, essa bênção, concede-nos, ó Deus, esse privilégio e que possamos, ó Pai, termos um coração muito, muito grato ao Senhor pela tua bondade e pela tua fidelidade e pela tua misericórdia para conosco. É em nome de Jesus que assim te suplicamos. Amém. Amém. Vamos fazer a terceira oração. Vamos orar pelos novos convertidos e fracos na fé. Eu quero convidar a irmã Débora para nos representar diante do Senhor em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós, nesse exato momento, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda a sua sabedoria para que possamos, principalmente nós novos convertidos, ter uma boa assimilação da tua palavra, Pai. Amém, Senhor. Para que a gente coloque em prática, Senhor, o que aprendemos. Amém, Senhor. Todos os dias a partir das tuas escrituras, Pai. Te peço, em nome de mim, em nome de todos os convertidos, novos convertidos da igreja e todos os novos convertidos do mundo, Senhor, que o Senhor seja com eles, que o Senhor seja com sua igreja, seja conosco. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos cada dia sermos de verdade para Ti. Que o Senhor nos conceda, Senhor, o ânimo de ler as Tuas Escrituras, o ânimo de orar, Pai. Eu te rogo e peço misericórdia por aqueles que estão fracos nas fé. Que o Senhor seja com eles, Pai. Amém, Senhor. Eles a todo momento, Pai. Amém. Que eles tenham convicção e te sintam a todo momento, Senhor, para que eles não caiam. Para que eles sempre se lembrem, Senhor, que eles têm que ficar atentos para não caírem. Eu te rogo isso, Senhor. Te suplico, pois necessitamos de Ti o tempo todo, Senhor, principalmente nós convertidos. Nos dê essa convicção e essa vontade, Senhor, que sabemos que vem de Ti. Pedimos, ó Pai, tudo isso no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que através dele, Senhor, fomos justificados e salvos. Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te pedimos, ó Pai, a todo o tempo, seja conosco e seja com todos aqueles que estão fracos na fé, Pai. Novamente te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmã Mirtes. Louvado seja o Senhor por poder louvá-lo nesta noite. 148, iremos louvar ao Senhor as 4 estrofes. Oh
paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Amém? Que assim seja com você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, nesta noite. Uma noite de repouso, uma noite de paz diante do Senhor. Vamos orar. Pai eterno, soberano Deus, Senhor bondoso, misericordioso, vemos a tua bondade sendo derramada sobre nós, pois o teu Espírito habita em nós, pois a tua palavra fala conosco e os nossos sentimentos e nossa vontade estão todos voltados a satisfazer os teus anseios. Obrigado, Senhor, por teu cuidado em retirar o coração de pedra e colocar um novo coração em cada um de nós. Te rogamos, ó Pai, que o poder miraculoso do teu Espírito seja sobre toda a terra, que console os corações, que as famílias sejam abençoadas, que o mal seja detido para a tua honra e tua glória e o benefício das tuas criaturas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém.